Olá, meus amores! Nós vamos ter agora a nossa última aula da semana, então vamos lá, continue firme, continue prestando atenção, já já você vai aproveitar aí o seu final de semana, ok? Então hoje nós teremos aula de ética do nosso paradidático, então prestem bastante atenção, nossa aula vai ser hoje bem simples, bem rápida, bem tranquila, então fiquem atentos e acompanhem comigo. Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos, falar sobre ética, sobre o mesmo assunto que nós falamos, agora há pouco, sobre nossa disciplina de português, que é o trabalho infantil. Nós já vimos também na aula passada sobre esse conteúdo, na aula passada de ética, nas páginas 117 a 119. Hoje nós vamos continuar apenas fazendo as atividades referentes a esse tema. Nós já vimos esse tema hoje, por isso a tia não vai falar dele novamente, até porque a gente já viu na aula passada de ética, ok? Se você tiver alguma dúvida, é só você dar uma olhadinha no nosso texto, certo? Aí das páginas 117 até a página 119. Com isso, nós vamos fazer a nossa atividade da página 124 até a página 127. Acompanhe comigo. Pessoal, na página 123 do nosso livro de ética, ele vai dizer aí sobre que criança trabalhando é contra a lei e diz o que é o ECA, certo? Até a página 123 e 124. Aí na página 124 nós temos as seguintes questões. O que significa a sigla ECA? Bem na página 123 você consegue achar. 2. Dentre os direitos garantidos pelo ECA e apontados pelo texto, escolha 6 que você julgue mais importante e diga o porquê. Lá na página 123, nós temos aí os direitos da criança. Você vai escolher 6 que você considera mais importante para você e vai colocar o porquê que você considera esses 6 mais importantes, ok? 3. Qual é a função do ECA na sociedade brasileira? 4. A partir de que idade, como adolescente, pode trabalhar no Brasil por lei? 5. Vamos ler esse cordel sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e discutir sobre ele. Cordel do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vou contar para vocês o que deixou tão contente todo o nosso país, porém, especialmente, a quem é a todo instante um público tão importante, criança e adolescente. Quando no ano 90, julho convém ressaltar, o governo federal resolveu sancionar o Estatuto por lei que muito serviu, direi, para nos auxiliar. Antes dos anos 90, lembram bem as entidades e toda a população as reais dificuldades para criança e adolescente, em especial carente de família de verdade. E após ser sancionada, pouca gente acreditou que fosse posta em prática, mas tanto se lutou. Agora temos a lei e então, amigos, sei que a espera terminou. Então, de acordo com esse cordel, nós vamos para a página 126. Vamos lá, continuando. Só sabe o valor do ECA quem vivia a perecer, à busca de um auxílio para poder se defender. Sem ele, o público em questão vivia sem solução, sem saber o que fazer. Mas para firmar o ECA não fora tão fácil não. Movimentos sociais lutando deram-se as mãos e juntos com a sociedade, defendendo tal idade, conseguiram essa ação. Por isso esse público-alvo tem muito a comemorar. Também todo o segmento que esteve a lutar. Não só no 13 de julho podemos mostrar orgulho, pois o ECA aqui está. Mas é inútil, amigos, se ficarmos todos sós, tentando fazer cumpri-lo. Temos que juntar a voz. Sempre que alguém precisar, deve o ECA apresentar para se desatar os nós. Então, temos aí, este cordel sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo ele, você vai transcrever a estrofe do cordel que mais chamou a sua atenção e diga o porquê.
porquê, ok? Você relê aí o cordel, vê aquele que mais chamou a sua atenção, que você mais gostou, transcreve, né? Escreve ele aí embaixo e depois você diz por que você mais gostou. 6. Hoje em dia, mesmo com o ECA, todas as crianças e adolescentes do Brasil têm seus direitos respeitados? Será que todas as crianças têm direito à saúde, todos têm direito à escola, todos têm direito à vida, todos têm direito à liberdade, dignidade, respeito? Sim ou não? Aí você vai dizer por quê. 7. Leia este poema. Meninos Carvoeiros. Os meninos carvoeiros passam o caminho da cidade, carvoeiro, e vão tocando os animais com um relho enorme. Os burros são magrinhos e velhos, cada um leva 6 sacos de carvão de lenha. A aniagem é toda remendada, os carvões caem. Pela boca da noite vê uma velhinha que os recolhe, dobrando-se com um gemido. Carvoeiro! Só mesmo estas crianças raquíticas vão bem com estes burrinhos descadeirados. A madrugada ingênua parece feita para eles. Pequenina, ingênua miséria. Adoráveis carvoeirinhos, que trabalhais como se brincasseis. Carvoeiro! Quando voltam, vem mordendo num pão encarvoado, encarapitados nas alimárias, apostando corrida, dançando, bamboleando nas cangalhas, como espantalhos desamparados. É um texto de Manuel Bandeira. Aí você vai responder, as questões de acordo com este poema. Do que o poema trata? B. O que as crianças carvoeiras fazem? C. O que o texto O Pequenos Trabalhadores do Brasil, lido na página 117, tem de semelhante com este? Então, você volta lá e vê o que é que tem de semelhante com esse texto. Então, pessoal, essa é a nossa atividade, certo? Referente ao trabalho infantil do nosso livro de ética. Agora, nós vamos para a nossa aula do paradidático. Vamos lá, acompanhem comigo. Vamos, pessoal, relembrar a nossa história. Vocês com certeza lembram que nós estamos trabalhando o paradidático Omar, o menino que gostava de placas. E aí, vocês se lembram da história? Vamos relembrar para a gente poder fazer as nossas atividades? Então, prestem bem atenção que a gente aí vai finalizar o nosso livro. Olha aí, nós trabalhamos todos os paradidáticos durante todo esse ano, então fiquem bem atentos. Atenção à história. Essa é a história de um menino chamado Omar. Ele gostava de colecionar placas de sinais e das placas que tinha sabia o significado de cada uma. Sabia, por exemplo, que um E cortado apenas com um traço significava que naquele lugar era permitido parar, mas não era permitido estacionar. Se o E estivesse sobre ele um X, ali, naquele lugar, não era permitido parar ou estacionar. Uma placa que trazia uma mulher com um dedo indicador sobre os lábios estava dizendo que naquele lugar era necessário fazer silêncio. Quando saía para andar com seus pais, caminhava lendo o significado de todas as placas que encontravam pelas ruas onde passavam e, cheio de entusiasmo, iam traduzindo para os dois. Os pais de Omar, quando podiam, davam de presentes para o filho placa de sinalização. Cada vez que isso acontecia, os 3 faziam a maior festa com a nova placa e corriam juntos para pesquisar o significado até encontrar. No dia que Omar completou 8 anos, os seus pais lhe deram de presente embalada em um papel bem bonito uma placa. Que sinal estaria ali? Perguntava-se o aniversariante, enquanto ia abrindo a embalagem. Estranho, muito estranho. Na nova placa não havia nenhum sinal. Nada estava escrito ali. Ela era diferente de todas as outras que ele já tinha. Meio confuso, Omar perguntou aos seus pais: por que essa placa não sinaliza nada? Eu não sei o que ela quer dizer.
O pai de Omar olhou para o filho com carinho e fez um sinal para que ele tivesse paciência, porque a sua mãe iria explicar. Meu filho, disse a mãe com um tom carinhoso, é muito importante aprender a entender os sinais. Eles nos indicam por onde devemos ir ou não, o que é permitido e o que é proibido. Um dia, quando você for maior, saberá distinguir, mesmo que as placas não estejam presentes, por qual caminho você deverá caminhar e vai acabar criando seus próprios sinais para comunicar às pessoas o que você é, do que você gosta, o que permite e o que não admite. E nessa placa sem sinal que lhe demos de presente, o seu pai e eu gostaríamos que você desenhasse ou escrevesse uma frase que pudesse orientar a sua vida, ajudando-lhe a não se desviar do caminho do bem. Uma espécie de lição para a vida inteira. Não precisa ser agora, meu filho. No momento certo, você saberá, disse o pai. Omar havia entendido que os seus pais queriam, saber ler naqueles sinais o cuidado e o carinho que os dois sentiam por ele. Os anos se passaram e muitas outras placas se juntaram à coleção de Omar. Aquela sem sinal continuava lá. Ele ainda estava procurando a frase ou o sinal que ele iria lhe acompanhar por toda a sua vida. No dia que completou 18 anos, Omar acordou bem cedinho e apresentou para os seus pais, a placa que havia recebido em branco há alguns anos. Nela estava escrito: viver é isso, ficar o tempo todo se equilibrando entre escolhas e consequências. Os três se abraçaram, sinalizando carinho, respeito e cuidado. Omar havia aprendido que era livre para fazer suas escolhas, mas tinha o dever de assumir as consequências das escolhas feitas. Lembra do texto que a gente leu sobre a formiga e o grão de trigo? Fala exatamente sobre isso, né? Tudo que você planta, você colhe. Você pode, gente, fazer qualquer coisa. Agora, tudo vai ter consequência, seja boa ou seja ruim. Se você plantar um pé de bananeira, não vai nascer maçã, vai nascer banana. Ou seja, se você fizer coisa boa, não tem como você receber coisa ruim. Agora, se você fizer coisa ruim, também não tem como você receber coisa boa. Tudo tem a sua consequência. Então, a gente tem que pensar bem, tem que refletir, tem que analisar. Todo tempo a gente tem que ter equilíbrio. Será que vale a pena eu agir dessa maneira? Será que vale a pena eu gritar, eu discutir? Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pensar bem. A gente tem que pedir a direção de Deus. Meu Deus, me ajude. Qual decisão eu devo tomar? A gente não pode agir por impulso, não pode fazer nada. Gente, se você tiver com raiva, não age. Porque quando a gente está com raiva, a gente não vê as coisas com clareza. Se você está chateado com raiva e precisa tomar uma decisão, espera para outro dia. Porque aí somente, vai estar mais calma, tranquila para você tomar uma boa decisão. Porque você tem que entender, gente, tudo que a gente faz volta para a gente. Então, tem que ter equilíbrio e prestar bastante atenção. Agora, terminamos de rever a nossa história, Nos lembramos aí do nosso paradidático, nosso último paradidático do ano. Agora, nós vamos para a nossa atividade do nosso livro Trabalhando com a Literatura Infantil. Você vai abrir nas páginas 45 a 48. Vamos lá? Vamos lá, pessoal, página 45. Omar coleciona figuras de placas de sinalização. Sua coleção é grande, por isso ele a organizou em 3 álbuns, com 5 placas em cada página e com 15 páginas em cada álbum. Quantas figuras de placas há na coleção de Omar? Então, que tipo de operação você vai usar para saber quantas placas tem nessa coleção? Então, analise, leia a questão de novo para você fazer a operação correta. 15. A mãe de Omar falou que é muito importante compreender os sinais, pois eles nos indicam. Encontre a resposta certa pintando o X. Você vai pintar todos os xizinhos e o que sobrar você vai colocar embaixo para você ver, o que é importante compreender. Porque às vezes a pessoa não precisa falar para você entender que ela não gostou de alguma atitude, que ela não aprova aquilo que você faz, que ela não se sentiu confortável. Então a gente, pode aprender
como tratar bem as pessoas e saber o que elas gostam ou não através desses sinais. 16. Você consegue identificar na expressão de cada rosto o que está querendo dizer? Escreva o que cada expressão em seguida indica o que você vivenciou em cada caso. Então, cada rostinho desse daí indica, né, um tipo de sentimento. O que vocês acham que esse primeiro rostinho com a lágrima quer dizer? E esse de baixo? E os outros dois aí ao lado? Então, você coloca o que significa, né, essas expressões. E você vai colocar nessas linhas embaixo alguma coisa que você vivenciou relacionadas a esses sentimentos, essas expressões aí, tá certo? 17. Desenhe uma cena em que estejam utilizadas diversas placas de sinalização e depois explique o significado de cada uma delas. Faça um desenho bem bonito, bem caprichado, pinta, tá certo? Pra gente ver e compartilhar com os nossos colegas. Você faz esse desenho com várias placas e depois coloca embaixo o que significa essas placas. 18. Quando saía, Omar gostava muito de observar as placas de sinalização e ler o significado delas. Pinte os espaços ao lado das placas e o significado de cada uma com a mesma cor. Então, qual é a de proibido buzinar? Qual é a da parada de ônibus? Qual é do hospital? Que diga perigo? Que indique passagem de pedestre? Que diga parada obrigatória e que diga proibido fumar? Então, você vai usar aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cores diferentes. Você vai usar, pintar o círculozinho, por exemplo. Nessa que tem aí um cigarro. Você vai pintar de vermelho, qual é a opção que está dizendo aí que é proibido fumar? É a última. Então, você vai pintar ela de vermelho e ela embaixo de vermelho. E assim você vai associando com cores diferentes. 19. Em vários estabelecimentos, podemos encontrar os símbolos abaixo. Você os reconhece? Onde é que a gente encontra esses tipos de sinais? Depósitos, escritórios ou banheiros? Marque com X aquele que indica onde você deve entrar. Se você é menino, você marca o da menina. Se você é menino, você marca o do menino. 20ª. Qual é o significado da placa ao lado? Altura máxima limitada, comprimento máximo permitido, altura máxima permitida ou comprimento limitado. Olha aí, quando vocês forem tirar a carteira, tem que estudar todas essas placas, hein? Senão não consegue tirar a carteira de motorista. 21. Omar e seus pais foram visitar os parentes em um município cuja distância do local em que moram é de 714 quilômetros aproximadamente. Bem longe, viu? No caminho, eles viram uma placa indicando que ainda faltava 379 quilômetros para chegar ao seu destino. Quantos quilômetros a família de Omar já percorreu? Que tipo de operação vocês vão fazer para saber quantos quilômetros essa família já percorreu? Item B. De acordo com essa informação, eles percorreram menos que a metade do caminho, mais que a metade do caminho ou a metade do caminho. Então, na linha de cima você vai fazer a operação, na linha de baixo você vai responder: a família de Omar já percorreu tantos quilômetros e depois vai marcar um X na opção. As sinalizações de trânsito são importantes, pois é por meio delas que os pedestres e veículos são orientados, advertidos, informados e regularizados. Se não tivesse essas placas, gente, haveriam... Se já acontece acidente com placa, imagine sem placa. Se você não sabe se pode dobrar para a direita, se pode dobrar para a esquerda, se o seu caminhão passa debaixo, né, aí de um túnel, porque tem a altura máxima permitida. Então, essas placas servem para nos orientar, ok? Então, finalizamos assim o nosso paradidático do Omar. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido aí a nossa história, tá certo? Tenham gostado de todo o nosso conteúdo de hoje. Um ótimo final de semana. Descansem, durmam bastante e também dê aquela revisada, né? Porque a gente não pode só estudar no dia da prova, não é verdade? Ó, um beijo no coração de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.